Olá, sejam bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Hoje, iremos falar sobre uma arma que a cultura pop transformou em um ícone, um símbolo quase indissociável da figura sombria e silenciosa do ninja. Falaremos da Shuriken, a chamada Estrela Ninja. Quando pensamos nela, a imagem que nos vem à mente é quase sempre a mesma. Uma lâmina em formato de estrela, negra como a noite, que voa pelo ar com um zumbido mortal, atingindo seu alvo com precisão infalível. Muitas vezes de um telhado escuro ou de uma emboscada na floresta. Essa imagem, imortalizada em inúmeros filmes, animes e videogames, é poderosa, mas ela é também uma simplificação, uma sombra da verdade histórica. A verdadeira história da Shuriken é muito mais complexa, sutil e, em muitos aspectos, fascinante do que sua representação moderna. Para desvendar os segredos dessa arma enigmática, precisamos viajar ao Japão feudal, um período de guerras incessantes, de códigos de honra e de estratégias de combate, onde a menor vantagem podia significar a diferença entre a vida e a morte. A Shuriken não nasceu como uma arma primária, como a katana do samurai ou a lança yari. Ela não foi projetada para ser o golpe de misericórdia em um duelo de honra. Sua origem é mais humilde, mais pragmática e está enraizada em um conceito tático fundamental: a distração e a perturbação. O próprio nome nos dá uma pista. Shu, shou, significa mão, ri, li pode se referir à palma ou a um lado, e ken, jian, significa lâmina ou espada. Portanto, Shuriken pode ser traduzido como lâmina escondida na mão. Essa etimologia já nos afasta da ideia de uma arma principal e nos aproxima de sua verdadeira natureza. Uma ferramenta secreta, um trunfo inesperado. Ao contrário do que muitos pensam, a Shuriken não era de uso exclusivo dos ninjas. Na verdade, a prática de arremessar pequenas lâminas, ou Shuriken Jutsu, era ensinada em diversas escolas tradicionais de artes marciais, as chamadas Koryu Bujutsu, frequentadas majoritariamente por samurais. Escolas renomadas como a Tenshin Shoden Katori Shintoryu, a mais antiga do Japão, incluíam o Shuriken Jutsu em seu currículo. Para o samurai, a Shuriken era uma arma secundária, um complemento ao seu arsenal principal. Imagine um Bushi em combate. Ele poderia usar uma Shuriken para desviar a atenção do oponente por uma fração de segundo, criando a abertura necessária para um golpe decisivo com sua katana. Poderia arremessá-la contra o rosto ou as mãos do adversário, não necessariamente para matar, mas para causar dor, quebrar a concentração e forçar um recuo. Era uma arma de oportunidade, uma forma de controlar a distância e o ritmo do combate. Agora, vamos desmistificar a forma da Shuriken. A Estrela Ninja, conhecida tecnicamente como Ira Shuriken ou Shaken, é apenas um dos muitos tipos existentes. Havia centenas de variações, cada uma com um desenho e propósito específico. A outra grande categoria é a do Bo Shuriken, que consiste em uma haste de metal reta, pontiaguda, em uma ou ambas as extremidades, parecendo um grande prego ou um estilete. O Bo Shuriken era, em muitos casos, mais comum e versátil. Seu formato permitia um arremesso mais discreto e uma penetração mais profunda. As origens dessas armas são fascinantes e revelam a engenhosidade dos guerreiros japoneses. Acredita-se que muitos Bo Shuriken evoluíram de objetos do cotidiano. Ferramentas como o kugi, um tipo de prego usado na carpintaria, ou o kiri, um furador, podiam ser facilmente adaptadas como armas de arremesso. Outros objetos, como o kogai, um tipo de pino que era carregado junto à bainha da katana, ou o hashi, os palitos de comer, podiam, nas mãos de um especialista, se tornar projéteis mortais. Essa prática de improvisar armas a partir de ferramentas comuns
conhecida como kakushibuki, armas escondidas. Era uma especialidade tanto de samurais quanto de agentes de espionagem. A ira shuriken, a estrela, por sua vez, também tinha origens diversas. Muitas derivavam de objetos como o rishi, uma castanha d'água de formato pontiagudo, ou de ferramentas de metal usadas em marcenaria e construção, conhecidas como kanna. Outra teoria sugere que algumas shaken foram desenvolvidas a partir de kamuri-ita, pequenas placas de metal usadas na fabricação de elmos de samurai. A ideia era pegar objetos comuns que não levantariam suspeitas se encontrados durante uma revista e transformá-los em armas eficazes. Muitas escolas de artes marciais desenvolveram seus próprios designs exclusivos de ira shuriken, que funcionavam quase como um brasão, identificando o praticante e seu ryu, escola. Existiam estrelas de 3, 4, 5, 8 ou mais pontas, algumas com formatos complexos, como cruzes, Juji Shuriken ou suásticas, Manji Shuriken, que no contexto budista original representam a boa fortuna. O material de fabricação também variava. As shurikens podiam ser feitas de aço de baixa qualidade, ferro ou até mesmo de moedas afiadas. Raramente eram feitas do mesmo aço nobre de uma katana, pois eram consideradas armas descartáveis. O valor da shuriken não estava na qualidade de seu metal, mas na habilidade de quem a arremessava. E aqui entramos no coração da arte, o shuriken jutsu. A técnica de arremesso era muito mais sutil do que o movimento exagerado que vemos no cinema. Um mestre de Shuriken Jutsu não precisava de um grande arco de braço. O lançamento era um movimento curto, rápido e discreto, muitas vezes originado do pulso ou de um pequeno giro do corpo. O objetivo era a surpresa. O arremesso podia ser feito por cima do ombro, uwa-uchi, por baixo, shita-uchi, ou lateralmente, yoko-uchi, dependendo da situação e da distância. Um praticante experiente podia lançar a shuriken enquanto caminhava, corria, se ajoelhava ou mesmo deitado. A precisão era fundamental, mas o objetivo nem sempre era o ponto vital. Alvos comuns eram os olhos, a garganta, as mãos, os pulsos e os pés do oponente. Um bom shuriken cravado na mão que empunha a espada poderia desarmar um inimigo instantaneamente. Uma ira shuriken no rosto poderia cegá-lo temporariamente. O aspecto psicológico era igualmente importante. O som de uma shuriken zunindo perto do ouvido era o suficiente para abalar a coragem do guerreiro mais experiente. Em alguns casos, as pontas das shurikens eram untadas com veneno, que podia ser desde substâncias letais até misturas que causavam infecções ou irritação, como fezes de animais ou poeira. A intenção não era necessariamente uma morte rápida, mas sim incapacitar o inimigo a longo prazo, de forma que ele se tornasse um fardo para suas tropas. Essa tática era particularmente associada aos shinobi, ou ninjas, e é aqui que a história da shuriken se entrelaça de forma definitiva com a figura do espião do Japão feudal. Enquanto o samurai usava a shuriken como uma arma complementar em um campo de batalha ou em um duelo, o ninja a empregava como uma ferramenta essencial para suas missões de infiltração, sabotagem e espionagem. Para o ninja, a shuriken era uma arma de fuga. Se descoberto em território inimigo, ele poderia lançar uma ou várias shurikens para criar um momento de caos e confusão, permitindo sua escapada. Ele não ficaria para lutar um duelo de honra. Seu objetivo era sobreviver e completar a missão. A shuriken era perfeita para isso. Um punhado de shaken, arremessado contra um grupo de perseguidores em um corredor escuro, podia ferir alguns, fazer com que outros se protegessem e, o mais importante, dar ao ninja os segundos preciosos de que ele precisava para desaparecer nas sombras.
Uma técnica interessante usada pelos ninjas era a de arremessar a Hira Shuriken contra superfícies de madeira ou tatames para criar ruídos, desviando a atenção dos guardas para um ponto específico, enquanto ele se movia silenciosamente em outra direção. Outra aplicação engenhosa era usar a Shuriken para cortar cordas, apagar velas à distância ou como um ponto de apoio improvisado em uma escalada, cravando-a em uma parede de madeira. A escola Togakure-ryu, uma das mais famosas tradições de ninjutsu, é particularmente conhecida pelo uso de uma Hira Shuriken de 4 pontas, chamada de Senban Shuriken. Diz a lenda que essa shuriken era fina e leve, permitindo que o ninja carregasse dezenas delas sem atrapalhar seus movimentos. Elas eram usadas mais para ferir e distrair do que para matar. Um dos mestres mais lendários do Shuriken Jutsu foi Negishi Shorei, fundador da Negishi Ryu. Ele era um samurai do domínio de Anaka no final do período Edo. Conta-se que sua habilidade era tão extraordinária que ele conseguia acertar o centro de uma moeda à distância. Ele desenvolveu um estilo de arremesso que era famoso por sua potência e precisão, mesmo com bow shurikens pesados. Sua escola, e outras como ela, preservaram e refinaram as técnicas de Shuriken Jutsu por gerações. A arte do Shuriken Jutsu, no entanto, começou a declinar com o fim do período de guerras e a chegada da paz relativa do shogunato Tokugawa. Com a diminuição dos combates reais, muitas artes marciais se tornaram mais formalizadas, focando no desenvolvimento espiritual e na preservação da tradição, em vez da aplicação prática em campo de batalha. A introdução das armas de fogo, a partir do século XVI, também mudou drasticamente a natureza da guerra, tornando as armas de arremesso de curto alcance, como a Shuriken, menos relevantes em conflitos de grande escala. No entanto, a arte não desapareceu. Ela foi preservada dentro das Koryu e em algumas linhagens de ninjutsu, passada de mestre para discípulo em segredo. Foi somente no século XX, com o interesse renovado pelas artes marciais japonesas e principalmente com o boom ninja na cultura pop ocidental a partir da década de 1960, que a Shuriken foi redescoberta e catapultada para a fama mundial. Mas essa fama veio com um custo. A imagem da Shuriken foi distorcida. A estrela ninja se tornou um brinquedo, um item de colecionador, desprovida de seu contexto histórico e de sua complexidade técnica. Os filmes a retrataram como uma arma mágica, capaz de matar instantaneamente e sempre atingir o alvo, ignorando sua verdadeira função como arma tática de distração e incapacitação. A realidade do Shuriken Jutsu é muito mais sóbria e exigente. Dominar o arremesso de uma Shuriken requer anos de prática dedicada. Não se trata apenas de força, mas de controle corporal, respiração, timing e uma profunda compreensão da distância e da trajetória. Um mestre não lança a Shuriken com o braço, mas com o corpo inteiro, em um movimento fluido e integrado. O giro da Hira Shuriken, por exemplo, não é meramente estético. Ele cria um efeito giroscópico que estabiliza a lâmina em voo, aumentando a probabilidade de que uma de suas pontas atinja o alvo. A técnica para arremessar um bow shuriken é completamente diferente, mais parecida com o arremesso de uma faca sem giro, onde o praticante precisa calcular precisamente a distância para que a ponta atinja o alvo corretamente. A profundidade da arte é imensa. Existem dezenas de formas de segurar a shuriken, o nigiri, dependendo do tipo de lâmina e do arremesso desejado. Existem métodos de treinamento específicos, como o arremesso em alvos de tatame ou madeira a diferentes distâncias, primeiro parado, depois em movimento. O praticante aprende a ler o ambiente, a usar o vento e a luz a seu favor.
Ele aprende a sentir a arma como uma extensão de sua própria mão, de sua própria intenção. Hoje, o Shuriken Jutsu ainda é praticado por um pequeno número de dedicados artistas marciais no Japão e ao redor do mundo. Eles buscam preservar não apenas as técnicas, mas a filosofia por trás da arma. Eles entendem que a Shuriken não é um instrumento de agressão, mas uma ferramenta de defesa, um estudo sobre precisão, calma e controle sob pressão. A história da Shuriken é, portanto, a história de uma arma sutil, nascida da necessidade e da engenhosidade. Ela é um testemunho da mentalidade pragmática do guerreiro japonês, que entendia que a vitória não vinha apenas da força bruta, mas da estratégia, da surpresa e da capacidade de transformar o objeto mais simples em uma vantagem tática. Longe de ser apenas uma estrela ninja de fantasia, a Shuriken é um capítulo fascinante da história marcial do Japão, uma lâmina escondida na mão, que revela muito sobre a arte da guerra e a mentalidade de samurais e ninjas. Ela nos ensina que, às vezes, a arma mais eficaz não é a que causa o maior dano, mas a que cria a oportunidade perfeita, a que quebra a vontade do inimigo e permite que o guerreiro controle o fluxo do combate, desaparecendo em seguida como uma sombra na noite. Se gostou, nos ajude curtindo, se inscrevendo e comentando. Até a próxima. Se cuidem.